Olá, 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 bem-vindos a todos ao meu canal, bem-vindos a todos que estão chegando, a todos que estão entrando, que todos que compartilham, que entram no YouTube, que entram nas outras redes vizinhas, que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, tá? Bom, hoje o símbolo, hoje vai ser um pouquinho polêmico, tá? Porque hoje nosso assunto é ele, nada mais, nada menos do que o pêndulo, tá? Esse aqui é um material. Esse aqui eu comprei numa loja, a Fremadol, que é uma amiga muito querida, que é a Renata Saladino, tá? Esse pêndulo é um pêndulo que eu gosto muito de utilizar, devido ao fato de que eu não preciso botar a mão nele, tá? Depois eu explico como funciona. Antes, né, vamos explicar o que é o pêndulo e a funcionalidade do pêndulo, tá? O pêndulo é um instrumento, certo, que não tem uma data precisa de quando foi feito o primeiro, certo? Os mais antigos encontrados são os pêndulos egípcios, mas não significa que não houve outros pêndulos durante a história da origem humana, tá? Nós temos que botar na cabeça o seguinte, gente: pêndulo, o primeiro pêndulo que existe na natureza somos nós mesmos. Aí você fala, Marcos, por quê? Porque se você pegar o corpo humano, botar o corpo humano em pé, certo? E tirar o equilíbrio dele, o que ele acontece? Cai. Nosso corpo fica pendulando o tempo todo, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Dá a impressão que nós estamos parados, mas estamos assim, ó, o tempo todo. Nesse movimento do pêndulo aí, ó, para lá e para cá, para lá e para cá. Nós estamos se centralizando o tempo todo, tá? Aí eu falei para um amigos aí que, né, eu postei um vídeo aí de um amigo, de um pessoal que já faz vídeo há muito tempo para a rede, para o YouTube, né, onde um rapaz mostrava o funcionamento de um pêndulo triplo, certo? Que é o famoso pêndulo de três pontos dentro do próprio pêndulo, tá? E isso causa o que a gente chama caos, tá? Marcos, o caos não tem nada a ver com pêndulo. Gente, é porque vocês nunca analisaram perfeitamente que o pêndulo tem tudo a ver com caos, certo? O grande problema, se vocês notarem bem, é o tempo todo ele tentando se centralizar. O nosso corpo fica o tempo todo se centralizando para não cair, tá? Se você fizer um molde perfeito do teu corpo e botar de pé, ele cai, porque ele não se equilibra na base. Nosso corpo está assim, ó, tá? Quando a gente coloca num outro pêndulo, que seria um pêndulo comum, deixa eu pegar um pêndulo comum, eu gosto muito de ametista, tá? Vamos pegar um pêndulo comum de ametista, tá? Ele fica rolando porque, tá? Essa é a visão do radiestesista, tá, gente? Eu gosto de botar a minha filmagem são sempre assim, tá? Mostrando, ó, tá vendo? Ó? Ele sempre tende a fazer uma movimentação, ó, e buscar, ó, uma orientação, tá? Por que disso essa orientação acontece? Lembra que eu falei para vocês que o nosso corpo é o primeiro pêndulo, né? Então, quando nós estamos com outro pêndulo em nós, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês dos canais vizinhos aí, que tem uns amigos aí que colocam, né, os pêndulos caóticos, que são os pêndulos que são um em cima do outro? Então, acontece exatamente a mesma coisa, gente. Um pêndulo no outro pêndulo, movimento em caos, tá? Mas por que a gente não vê esse movimento em caos quando a gente segura um pêndulo? Por que você não vê? Pelo simples fato do que, certo? Nós não temos esse equilíbrio aqui, ó, que nos tenta equilibrar o tempo todo, certo? Essa parte do nosso corpo tentando nos equilibrar. Por nós estarmos segurando um outro pêndulo, esse pêndulo passa a ser parte do seu organismo. Então o que acontece? Isso que vocês veem como um movimento de centralização ou procura, na verdade, simplesmente é a tentativa do nosso organismo de centralizar o outro pêndulo, tá? Quando acontece isso, lembra que o corpo está fazendo força para se manter equilibrado.
E ele está fazendo força para manter o outro pêndulo no mesmo sentido, tá? Mantendo equilibrado. Então, se ele está tentando equilibrar-se e equilibrar o outro, nota que tem entre uma coisa e a outra, há um espaço, tá? O que é esse espaço que tem entre o equilíbrio de um pêndulo do corpo e o equilíbrio do pêndulo normal, tá? O pêndulo que a gente segura. O que tem disso? Esse espaço, certo? É o controle energético dos organismos. Então, quando você faz uma pergunta, Marcos, você gosta de pêndulos? A resposta vai ser: Marcos, você gosta de pêndulos? Sim ou não? Sim ou não? Olha como ele vai mexendo, olha. E olha quando ele começa a fazer força. Por quê? Na verdade, eu amo pêndulos, tá? E ele vai dar essa resposta assim: ah, Marcos, você falou pra gente que ele não gosta de... Você não põe a mão no pêndulo. Verdade, eu não ponho a mão no pêndulo, gente, ó. Marcos, você gosta de pêndulo, sim ou não? Sim, tá? Essa tentativa do equilíbrio é que dá as respostas, tá? Porque nós conseguimos com isso, esse espaço que tem de um pêndulo ao outro, esse acesso a essa energia que está aí nesse ponto, ela consegue acessar as outras energias que estão paralelas. Então a gente acaba pegando a resposta que a energia tende a dar. Ah, agora eu não entendi nada, Marcos. O que é uma resposta de uma energia que tende a dar? Como assim? Não é o espírito que está conversando comigo. Não, gente, não é o espírito que está conversando com você. É a energia que está te falando o que ela tende a fazer, tá? O que é uma energia que fala que tende a fazer, tá? Vamos dar um exemplo, tá? Eu tenho exemplo: amanhã eu vou fazer café, tá? Amanhã eu vou fazer café, beleza. Pergunta ao pêndulo: amanhã o Marcos vai fazer café, sim ou não? A resposta do pêndulo foi sim. Mas poderia me dar não? O pêndulo vai dizer para mim que não. Ele poderia não te dar não. Sabe por quê? Porque toda vez que termina o almoço, eu faço café. Tá vendo como ele responde sim? Certo? É a tendência da energia que está pressuposta do dia seguinte, que a tendência é eu fazer o café. E ele vai dar a resposta que eu vou fazer o café, tá? O que é essa energia que tende a dar resposta, certo? É aquela famosa física que nenhum físico gosta, que é a física quântica, tá? Porque qual a diferença da física comum da física quântica? A energia tem uma certa vontade, tá? A energia com vontade é física quântica, tá? Porque ela tem vontade. E essa vontade é determinada pelo ambiente em volta, pelas pessoas que estão em volta, certo? E também pelas espiritualidades que estão em volta. Então nós temos vários fatores em volta daquilo, e aí a gente vai captar justamente aquele fiozinho de energia que está ali voando, ó. E esse fiozinho que a gente utiliza para as respostas de sim ou não do pêndulo. Tá, eu espero aí ter esclarecido algumas dúvidas, tá? E eu vou voltar nesse assunto do pêndulo, tá? É bem complicadinho de entender. É sim, no começo mas depois de você começar a mexer com o pêndulo, você vai entender, tá? Tem casos de pessoas que não tem, certo? Esse de pegar o pêndulo e o pêndulo mexer. Pega, simplesmente segura o pêndulo na mão, tá? E no movimento nenhum. Faz uma pergunta, não responde. Faz duas perguntas, não responde. Ai, Marcos, mas o que é isso? Por que a pessoa tem isso? Ou ela tem esse equilíbrio muito forte, certo? Esse equilíbrio do seu corpo é tão forte que ele consegue, ao mesmo tempo de estar equilibrado, equilibrar o próprio pêndulo, certo? Aí o que acontece quando você atinge o equilíbrio pleno? O pêndulo fica reto,
estático, tá? Não tem essa força. Ele consegue, ele só se vai se orientar não pelos polos magnéticos da Terra como a gente usa, certo? Ele vai se orientar por uma lei muito antiga chamada lei da gravidade. Então ele vai para baixo e vai travar, e ali parou, não vai ter mais movimento, vai ser estático assim, ó. Vamos ver se vocês conseguem perceber o estático. Pêndulo, pode ficar estático, por favor? É meio difícil. Olha só, gente, minha mão tá parada, mas ao mesmo tempo que ela tá parada, ela tá se equilibrando. Isso aqui é o movimento do pêndulo, tá? O máximo de estática que eu vou conseguir talvez não seja tão visível aí, tá? É quando eu olho. Quando eu olho o movimento, o pêndulo fica estático. Também tem uma explicação também para isso. Quando você utiliza de olhar para tal objeto, e o objeto tende a dar respostas diferentes, tá? Porque quando você olha, você põe vontade no que você coloca o olho, tá? A gente pode chamar do que quiser, mas eu chamo de vontade que você coloca nos seus olhos, tá? Quando você coloca a vontade, a resposta é imediata, tá? Quando você coloca a vontade aqui, ó, e ele responde, tá? Ele está consultando aquela energia que está tentando se equilibrar o tempo todo. E essa ondinha aí, ó, é que responde sim e não. Tô certo, pêndulo? Acho que não precisa nem falar mais, né? Bom, gente, por enquanto é isso, tá? Mais tarde, quando a gente puder, eu também quero ver se eu consigo entrar um pouquinho de gráfico para vocês, tá? A explicar a lógica dos gráficos, né? Agora, quem quiser, olha, Marcos, eu quero uma explicação mais profunda do que isso, eu quero algo mais, vamos dizer, mais didático, mais orientado, que não seja assim do jeito que você apresenta. Bom, eu recomendo vocês, tem um curso da Fermadol, tá? De radiestesia, a Renata Saladino dá esses cursos, tá? Tem as palestras, os cursos, tem várias coisas que tem no canal da Renata que é muito legal, muito importante eu aqui colocar para vocês, tá? Não é só o pêndulo na basezinha não, tá? O pêndulo meu, né, que eu fabrico, esse aqui ainda tá um pouquinho feio, mas geralmente ele fica muito mais bonito que isso, tá? Eles tendem, tá, a dar uma resposta melhor. Mas não é a questão da resposta, a questão é o que é feito o material, tá? Então, como eu não tenho como polir esse material para chegar nesse ponto, né? E ainda não tenho máquina suficiente para isso, então eu compro, tá? Não tenho o menor problema de comprar, tá? Como eu tenho material para mexer com esses tipos de organites, né? Organites, sei lá como vocês queiram chamar, então eu consigo mexer com aquilo, tá? Boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas, e comentem, compartilhem, quem puder ativar o sininho, ativa, que vai ter bastante conteúdo.